Oi, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Godfred, professor do módulo de Discipulado Cristão, junto com o professor Vinícius e a professora Fernanda. E hoje estarei dando continuidade a esse módulo maravilhoso que estamos estudando nesse quadrimestre. Bem-vindo a você nessa aula de EBD, nesse quadrimestre. E antes de começar, vamos dar um resumo rápido e o que a gente tem visto até agora. Bem, vimos na primeira aula uma introdução sobre como a nossa jornada não acaba apenas no momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, mas ao contrário, seria o início da jornada de verdade, sabe? A gente viu que como bebês na fé, é necessário que a gente cresça, mas não de qualquer forma. É importante que a gente cresça na imagem e semelhança de Jesus, o primogênito, o padrão que a gente tem que alcançar. E vimos com a professora Fernanda que isso acontece através de discipulado. Para quem fez o primeiro módulo de Evangelho, você lembra como aprendemos que a salvação não veio de nós e que é Deus que realizou tudo? Bem, na segunda aula aprendemos também que nem o discipulado vem de nós também. Que o discipulado verdadeiro é uma obra de Deus nas nossas vidas para nos tornar parecido com Jesus. E que é Deus que ainda realiza tudo e nos capacita para isso, através do seu Espírito Santo. Mas se o processo de discipulado é um processo de nos tornar parecido com Jesus, ainda fica uma questão para ser respondida, né? Como é esse caráter de Jesus? Mas respondemos isso na aula passada também, dizendo que para conseguir entender isso, estaremos olhando para um compilado, o primeiro bloco de ensinamento, como registrado pelo apóstolo Mateus, que apresenta o caráter de Jesus através do Sermão do Monte. E hoje a gente vai dar início a esse estudo sobre esse Sermão do Monte. Não vamos tratar de tudo hoje, mas vamos fazer uma breve introdução ao primeiro bloquinho deles, sabe? Chamado os Bem-aventurados, que vamos achar no Mateus capítulo 5, versículo 1 a 11. O que é esse bem-aventurado em geral? Embora aqui pode ter várias coisas que nos chamam a atenção no Sermão do Monte, não tem como a gente pode entender nenhum deles, sabe? Sem primeiramente entender os bem-aventurados. Assim. Não é por acaso que Jesus começou com eles, porque eles nos dão algumas visões gerais que devemos ter, mesmo antes de chegar nas coisas particulares sobre a vida cristã. Então, temos que primeiramente entender que os bem-aventurados seria a porta de entrada para o sermão. É o primeiro bloco que nos dá uma visão holística, uma visão geral de tudo o que Jesus vai ensinar daqui em diante. É através desses bem-aventurados que a gente consegue enxergar o estado da alma de quem vive o reino de Deus. Como vimos na aula passada, o Sermão do Monte não vai nos dar algum conjunto de regrinhas, sabe? Para se tornar bem com Deus. E também os bem-aventurados não são regrinhas ou algo que vocês fazem para ir só por ter feito isso você fica feliz. Não, mas são caracteres que alguém que está feliz em Jesus chega a demonstrar ou viver. Então não alcancemos essa felicidade que vamos falar de apenas porque conquistamos algum obstáculo. Mas em Cristo, ou seja, essa felicidade é um jeito de viver, um jeito de ser e um jeito de enfrentar a vida. Como é essa estrutura do bem-aventurado? Há várias interpretações dessas declarações de Deus, mas nesse módulo vamos enxergar nem como o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um dos maiores teólogos ingleses do século XX, e ele propõe aqui
os bem-aventurados são como uma espécie de escada, sabe? Então ele quebra em 3 etapas diferentes, assim. E hoje a gente vai olhar para o primeiro bloco dessas, a primeira escada, primeira parte, primeiro nível dessa escada, isso. Mas vamos olhar rapidamente essas 3 escadas do bem-aventuradas. Primeiro é a escada de necessidades. Então a gente vai ouvir Jesus falar de pobreza do espírito, aqueles que choram pelo pecado e mansidão. Aí depois ele vai falar também de provisão de Deus ou a satisfação pela justiça, que é o segundo bloco. A terceira parte da escada, a gente vai olhar sobre os resultados daquele que passou por essas duas etapas na escada. Então essa pessoa vai começar a demonstrar misericórdia, pureza de coração, pacificação e perseguição. Hoje vamos começar com o bloco de necessidades. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Mateus 5, 3. Não é por acaso que os bem-aventurados estão nessa ordem específica, como eu falei. E Jesus tinha um propósito para isso. Jesus tinha um propósito em colocar os pobres em espírito primeiro como o primeiro bem-aventurado, sabe? E ele representa um caráter sem o qual não podemos alcançar nenhum outro que a gente vai falar para frente. Então, para conseguir andar e crescer como um discípulo de Jesus, isso é indispensável, sabe? É imprescindível que você chegue a entender o que significa pobre em espírito. E assim como os outros bem-aventurados que vão ver para frente, esse caráter de ser pobre em espírito é muito oposto ao que o homem natural procura, sabe? Ou que o homem natural procura ser. E vamos notar isso visivelmente depois que a gente viu tudo, sabe? Até o fim. Mas, para começar, vamos olhar o que não é ser pobre em espírito. O que não é ser pobre em espírito. Primeiramente, aqui, quando a gente fala de pobreza de espírito, nós estamos falando de pobreza financeira. E o pobre em espírito não é aquele que necessariamente vive pobre em bens materiais, assim. Não é sobre... Isso não tem nada a ver com isso, sabe? Porque há pessoas que busquem esse caráter se esforçando a viver no mínimo possível, sabe? Mas, desculpe, isso não é sobre sendo pobre em espírito, assim. Vivendo pobre não se torna pobre em espírito. Não tem a ver com isso. Então não é algo físico de dinheiro. Também não é sobre sendo fraco naturalmente, assim, fraqueza natural de incapacidade de fazer nada, assim, sabe? E às vezes a gente interpreta o pobre de espírito sendo assim, como tipo de alguém que não serve para nada, sabe? Assim, ou alguém desanimado sempre, que está sempre andando de cabeça para baixo. Mas isso não é o que pobre de espírito significa. Também, sendo pobre em espírito, não é inerente de você. Ninguém nasce pobre em espírito. Como eu falei, isso é muito contrário de o que o mundo oferece a nós. E depois que a gente olhar para o que realmente é ser pobre em espírito, eu creio que você vai concordar com isso, que ninguém nasce com pobre em espírito. Vamos entrar direto então em o que é ser pobre em espírito. A palavra usada em grega que é traduzido como pobre em espírito é o tokos. E isso significa aquele que não tem condições para se sustentar sozinho. É sobre reconhecendo como nós mesmos, sabe? Nós não somos capazes de nos sustentar espiritualmente e que carecemos e dependemos totalmente nele. Então, o pobre de espírito é aquele que olha para ele mesmo e veja que, caramba, eu não sou capaz de me sustentar espiritualmente. Eu não ganho nenhum favor sequer com Deus pelas minhas próprias forças ou pela minha própria natureza. Mas eu só consigo tornar um discípulo de Deus dependendo em Deus mesmo. Então, o pobre em espírito é aquele que depende totalmente em Deus.
Também, sendo pobre em espírito, é sobre reconhecendo que somos indignos de oferecer algo bom a Deus, sabe? E que tudo que vamos ter nesse período de discipulado vem nele. E é totalmente pela graça dele. Isso é o momento aqui em que você coloca seu eu de lado e você assume, você deu controle total a Deus. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que demonstram esse caráter de ser pobre em espírito. Podemos olhar desde o Antigo Testamento, por exemplo, olhando para alguém como Gideão, que ao anjo chegar a ele, convocando ele para ser um líder numa guerra, ele reconhece que ele mesmo não é capaz. Ele fala que eu pertenço à família mais pequena que tem. E se é um homem pobre de espírito, reconhecendo que pelas suas próprias forças não vai dar certo. Ou como Moisés, que se achou insuficiente para a obra que era para tirar os israelitas da escravidão. Ou até podemos falar do próprio Isaías. A Bíblia fala que quando Isaías teve um encontro com Deus pela primeira vez, ele fala que ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isso é um homem reconhecendo sua carência e seu toco, que é sua inabilidade para se sustentar espiritualmente. Olhando no Novo Testamento também, tem vários exemplos dessas pessoas que andaram como pobres em espírito. Podemos olhar para Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8. Ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Essas pessoas são pessoas que demonstraram um coração pobre em espírito. E ao ler as histórias deles, a gente vê como Deus usa eles grandiosamente ao longo da história. Ou podemos até falar de Paulo, sabe? Em Filipenses capítulo 3, ele fala de várias coisas que ele podia até se gloriado. Mas tudo isso ele conta como nada. Porque ele reconhece que para ser discípulo de Jesus, nada dessas coisas importa. Jesus mesmo, Filipenses capítulo 2, ele não se considerou como grande, mas ao vir nessa terra, ele se humilhou e colocou toda a sua dependência no Pai. Esse é um homem que é pobre em espírito, sendo completamente livre de orgulho e colocando a sua segurança e seu coração totalmente diante de Deus e nas mãos de Deus. E isso é muito contrário ao pensamento humano, irmãos. Porque ninguém vai numa entrevista, por exemplo, de emprego. Aí ele chega ao chefe e fala aqui, ó, eu estou aqui pedindo esse emprego e eu sou muito vazio e sou incapaz de fazer nada. Por isso que você tem que me escolher, sabe? Mas Jesus diz isso para nós, assim. Ele fala que isso é exatamente o que você tem que sentir se você vai conseguir ser meu discípulo. Para você ser meu discípulo, você tem que vir vazio e você tem que se deixar ser preenchido pelo Espírito Santo. Que o Espírito, você depende totalmente em Deus, você depende totalmente nele para guiar a sua vida. Então, um discípulo cristão verdadeiro não vai confiar na sua própria família, nem na sua posição, nem na sua natureza, mas se coloca totalmente dependente em Deus. Uma pessoa com essas características, Jesus ainda descreve essa pessoa como feliz. Por que será essa pessoa pode ser feliz? Primeiramente, porque Jesus fala que eles ganharão o céu, sim, e o reino de céus. Lembra, no reino de céu, quem manda é Deus. Ou seja, quando você está no reino de céu, quem controla as suas ações, quem guia a sua vida, as suas decisões, é o próprio Deus. Ou seja, o pobre em espírito, reconhecendo que ele não pode sustentar, deixa tudo nas mãos de Deus e Deus começa a agir e atuar na vida dele. E isso é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia nos promete que os planos que ele tem para nós são planos de bom, não de ruim, para nos levar ao fim esperado. A gente está deixando nossas mãos e nossas vidas na mão daquele que sabe, aquele em quem podemos confiar. E isso nos tira de muitas coisas bem desnecessárias. Por exemplo, logicamente, se você coloca a sua capacidade de tornar um discípulo de Deus nas suas próprias mãos, o que acontece é que quando você não consegue fazer isso, você se sente totalmente um lixo. Porque você sente que, eu falhei totalmente em o que eu tinha que fazer. Ou vamos pensar no contrário.
se você consegue fazer isso. Assim que você consegue fazer isso, o que você faz? Você começa a se gloriar. E sim, eu fiz isso. Eu consegui fazer isso por mim mesmo. Você não dá nenhuma glória para Deus porque você fez isso pelas suas próprias forças. Mas para quem que é pobre em espírito não precisa passar por isso. Porque ou ele está tornando bem sucedido ou não está indo tão bem. Ele sabe que nenhum disso vem dele e que é tudo e todo resultado é sobre Deus atuando na vida dele. Isso sim é a felicidade do pobre em espírito. O segundo que vamos olhar, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse é um complemento da primeira e também é muito contra o intuito humano, de verdade, assim. Como que alguém que está chorando pode estar feliz, né? Mas vamos entender isso. Até eu espero que, pela graça de Deus, a gente consiga entender isso até o fim dessa aula, de o que significa e como a gente resolve esse paradoxo de alguém que está chorando ser a pessoa feliz, sabe? Primeiramente, o que não é isso. É bem como a gente falou sobre a pobreza espiritual sendo sobre pobreza física de dinheiro, também quem chora, nesse caso, não é um choro físico. A gente não está falando de um choro físico, de alguém emocional, um chorão. Não é isso que a gente está referindo, não. Não é sobre um estado emocional de estar sentindo, chorando sobre qualquer coisa que seja, sabe? Sim. Mas de fato o que a gente está referindo é o seguinte: quem tem noção, sabe, da sua verdadeira pecado, assim, do seu verdadeiro estado, como a gente olhou no primeiro bem-aventurado, sabe? Após ter tomado conta da sua incapacidade, após ter entendido, assim, como você é incapaz de tornar um discípulo de Deus si mesmo, você naturalmente vai entrar num estado de profunda aflição, sabe? E isso é uma consequência inevitável, assim. E como Paulo, após falar de como ele é escravo, por exemplo, no Romanos capítulo 7, Paulo fala de como o bem que ele não quer fazer, ele continua fazendo, sabe? Até ele chegar em versículo 24, ele fala que, ó, miserável homem que eu sou, sabe? Isso é um estado de profunda tristeza. Ele está chorando, sabe? Pelo estado que ele está. E nós choramos sim ao descobrir que não somos nada, assim. E isso é o primeiro marca de aquele que chora, assim. Ele é aflito profundamente pelo seu próprio pecado. Porque quando a gente faz uma autoavaliação, o que a gente faz é a gente olha para Jesus, que é o nosso alvo, e a gente olha para nós e fala, nossa, eu estou lá ainda, sabe? Uma segunda coisa também que pode significar ou que pode envolver esse choro que a gente se refere aqui é aquele estado da pessoa que o discípulo que olha para o pecado e suas consequências nesse mundo, sabe? Quando ele cai em si sobre como a criação que era tão perfeita feita por Deus tem sido totalmente corrompido, sabe? Que está falhando a cada vez mais, ele começa a chorar pela miséria e a injustiça e acontecimentos globais, sabe? E ele também começa a ficar triste pelas pessoas não salvas ao redor dele, sabe? E é justamente por isso, por exemplo, que Jesus chorou. A Bíblia fala que quando ele estava prestes a entrar em Jerusalém, ele olha para eles e ele começa a chorar, sabe? Pelo estado que Jerusalém se encontrava. Aquele que é discípulo de Jesus olha para si mesmo primeiramente e é aflito e entristecido pelo seu estado diante de Deus. E também olha para a sociedade, a injustiça, miséria ou consequência desse pecado em geral, e também se incomoda totalmente. Mas a questão ainda fica: como uma pessoa nesse estado ainda fica feliz? Assim, vamos continuar então a parte o exemplo que a gente deu em relação ao Paulo. Lembra? Paulo passou por esses processos, gente. No Romanos capítulo 7, como a gente falou, ele começa a falar do bom que ele quer fazer, mas não conseguir fazer.
mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Isso é alguém pobre em espírito, reconhecendo a sua incapacidade. Aí no versículo 24 de Romanos 7, ele chega a falar, miserável homem eu sou, sabe? Alguém chorando. Eles têm aflito total. Mas também, logo em seguida, ele se expressa de alguém que está alegre. O que ele fala lá? No versículo 25, ele começa a dar graças ao Deus Altíssimo que o salve através de Jesus Cristo. E isso é justamente a felicidade de aquele que chora. Ele, embora que ele chora, ele ainda está feliz porque ele é justificado de Deus através de Jesus Cristo. E isso o conforta. Ele reconhece que ele é do pecado, ele não tem nada de bom dentro dele mesmo, mas também ele reconhece a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. Ele sabe que ele mesmo não precisa pagar por esse pecado, porque Jesus já pagou por tudo isso na cruz. E isso o sacia, isso o conforta. Segunda coisa também que alguém que está feliz passa por é que, embora que ele vê o mundo e vê num estado muito precário, ele também reconhece que Deus providenciou uma esperança para o mundo. O que é essa esperança? Essa esperança, primeiramente, é Jesus Cristo, que aquele que creia nele não perece, mas tenha uma vida eterna. Mas também é a ele que é o discípulo que tem aceitado Jesus Cristo. Porque ao aceitar e assumir a posição como discípulo de Jesus, você torna cooperador de Jesus Cristo nessa obra. Ou seja, você torna parte da missão de Jesus e de Deus de restaurar o mundo a seu estado. Então ele fica feliz, embora que ele chora, porque ele sabe que agora ele está numa posição de conseguir contribuir a restaurar o shalom, o estado de completa paz, tanto com si mesmo quanto com o ambiente que era no início. Por fim, aquele que é feliz porque ele tem esperança. Ele tem esperança na glória vindoura de Deus, que vai substituir todo o desordem terreno. No segundo ponto que a gente falou, ele vai contribuir para essa missão, mas não vai ser completo. Mas ele tem uma esperança que vai chegar num ponto que tudo isso vai ser completado. Isso é o que significa ser aquele que chora, e isso é como aquele que chora é bem-aventurado. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Eu diria que isso é o bem-aventurado que mais dá um nó na cabeça do homem natural, sabe? Porque o mundo pensa, sabe? Especialmente aqueles de coach que a gente costuma ouvir, né? O mundo pensa que, ó, para conquistar a terra a gente tem que ser forte, sabe? Você tem que ser intimidor, sabe? Você tem que intimidar a pessoa, sabe? Ou você tem que dominar várias coisas de outras pessoas, sabe? Mas Jesus chega e fala que não. Não. Sim. Aqueles que realmente têm como a terra, como a herança, que domina mesmo, são aqueles que são os mansos. E como assim? Como que isso é possível, sabe? Parece que isso é totalmente contra a lógica humana, e realmente é. Que o homem pensa que para dominar você tem que ser o mais forte, você tem que intimidar os outros, sabe? Você tem que ter um super poder. Mas Jesus fala que não. Tem que ser manso. E você vai perceber que enquanto a gente prossegue nesses estudos, esses bem-aventurados vão ficar cada vez mais assim, provavelmente difícil para entender, sabe? Ou de enxergar, mas a gente vai entendendo o que significa. Vamos primeiramente olhar para o que não é ser manso. Por exemplo, para ser manso não é sobre ser uma pessoa tranquila, porque não é um temperamento inerente, sabe? Uma pessoa quieta que fica andando cabelo descurvado não é necessariamente um sinal de mansidão. Não, isso não é mansidão, não. E também não é significa ser uma pessoa fácil de lidar com, sabe? E uma pessoa que você aceita tudo que todo mundo fala e por isso você é muito manso, muito humilde, não. Isso é muito equivocado. E a gente vai ver o que realmente é. Você vai perceber que, nossa, não tem nada a ver com ser uma pessoa mansa.
Terceiro ponto de o que não é ser manso. Para ser manso não é uma fraqueza. Não ser uma pessoa, como eu falei anterior, né? Que ele fala aqui, ó, eu não quero nada a ver com isso. Se você faz ou não faz, deixa pra lá, assim, sabe? E não quero brigar, sabe? Não. Isso não é isso que te torna manso. Mas se tudo isso não nos torna manso, o que é então ser manso? Primeiro, a gente aceita a nossa incapacidade e pobreza espiritual, como a gente viu no primeiro ponto, de pobre em espírito. Aí depois a gente vê que ao reconhecer esse estado espiritual, a gente passa por uma aflição profunda, que é o segundo bem-aventurado, aqueles que choram. Aí o terceiro, o que a gente vai olhar agora, que é a mansidão, de verdade tem a ver com o nosso relacionamento com outros. Normalmente podemos aceitar os nossos pecados quando a gente está diante de Deus. Fala que, ó, Deus, eu sou pecador, eu faço errado, eu não mereço nada. Mas quando alguém vem a você e falar isso pra você, o que acontece? Como você se comporta quando a gente chega a você e fala pra você, ó, você é um pecador, sabe? O jeito que você se comporta, o jeito que você reconhece seu estado diante de outros, resume muito bem aquele que é manso ou aquele que não é manso. Então, mansidão tem muito a ver com como a gente é diante dos outros, em relação a como a gente realmente é diante de Deus. Será que como você é diante de Deus, você reconhece isso também diante dos homens? Ou diante de Deus você aceita, mas diante dos homens você não faz isso de jeito nenhum? Você se sente superior a outros? Ou você se sente orgulhoso porque você não faz o que outras pessoas fazem, sabe? Você é fácil para ensinar, para conversar sobre assuntos, sabe? Assim. Ou você se acha que o que você pensa sempre é o certo, porque você é cristão, sabe? Para ser manso, é você reconhecer seu estado diante dos outros também, como você reconhece diante de Deus. Você lembra de como Abraão tratou Ló? Isso é uma pessoa humilde. Isso é uma pessoa que trata outros com mansidão, sabe? Ou podemos falar de Paulo, ou podemos falar também de Jesus. Filipenses capítulo 2 descreve ele, de como Jesus Cristo se humilhou por você e por eu, sabe? Que embora que ele estava no estado bom, não se viu isso como ganho, mas veio para nós e para nos salvar. Que um homem manso é aquele que acredita em defender a verdade e que morreria por ela, se necessário. E a gente viu pelos exemplos que eu falei antigamente, de que você pega alguém como Paulo, Pedro, são pessoas, embora que eram humildes, não significa que eles serão fracos. Porque aquele que é manso, aquele que é humilde, é aquele que é feliz. Porque eles são satisfeitos agora. Sim. Lembra do que Paulo falou no Filipenses capítulo 4? Chegando no versículo 3, ele fala aqui, ó: eu tenho aprendido a viver com pouco, com muito. Eu posso todas essas coisas, aquele que me fortalece. Aquele que é manso aprende a ser satisfeito com aquele que ele tem. E é isso que a Bíblia está falando aqui, que aqueles que são felizes realmente são aqueles que são satisfeitos. Em Lucas capítulo 14, versículo 11, a Bíblia fala que quem se levante, Deus vai se humilhar, e quem se humilhe, Deus vai exaltar. E isso também traz felicidade àqueles que são mansos, porque eles sabem que serão exaltados, porque Deus tem falado isso para eles. E embora que eles sejam humilhados diante de homens, eles sabem que eles serão exaltados pelo próprio Deus. Também aquele que é manso é feliz, porque ele vive numa perspectiva diferente, sabe? Ele vive uma perspectiva do eterno. Lembra? Felizes são os mansos, pois eles serão herdeiros da terra, assim. Isso é uma perspectiva de eternidade também, que eles vivem sabendo que tudo isso vai passar e que vai chegar num tempo em que eu serei junto com Deus em glória. Irmãos, apenas o Espírito Santo pode nos tornar ou nos fazer assim. Só o Espírito Santo pode tocar nossos corações e nos tornar verdadeiramente humildes. Bem, a gente acabou de olhar para o primeiro bloco dos bem-aventurados. Lembra que tem 3 blocos: necessidades, provisão de Deus e resultados. E nas necessidades a gente olhou para a pobreza de espírito, que é
em relação a reconhecendo nossa incapacidade diante de Deus. A gente olhou para como a gente reage a essa incapacidade, que é o segundo, que é chorando pelos nossos pecados, e tanto pelos nossos pecados e do mundo. E o terceiro é em relação aos outros, sendo manso em nossas ações e sendo humilde, reconhecendo que como nós não somos nada diante de Deus, também não somos nada diante dos homens também. Vou terminar aqui, e semana que vem a gente também vai olhar para o segundo bloco, que é a provisão de Deus diante dessas necessidades que a gente tem apresentado nos bem-aventurados. E peça a Deus que essa semana Ele venha a te dar a oportunidade a colocar esses bem-aventurados em prática. Lembrando da última aula que não é sobre fazer uma e deixar a outra. É para a gente olhar para todos esses bem-aventurados e saber que é tudo para todos os cristãos. Talvez algum tempo você vai demonstrar um mais do que o outro, mas não seja satisfeito com isso. A ideia é conseguir demonstrar todos esses comportamentos, porque é tudo para todos os cristãos. Que Deus nos dê a oportunidade para isso, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Pai do Céu, nós te agradecemos pela essa oportunidade de estudar sua palavra e de estudar também sobre seus ensinamentos no Sermão do Monte, Pai. A gente tem olhado pelo primeiro bloco do Bem-aventurados, Pai, e a gente viu como isso contraria totalmente todos os pensamentos humanos, Senhor. Isso afirma para nós, então, que não podemos fazer pelas nossas forças, mas seu Espírito Santo que vai nos confortar, que vai nos guiar e vai nos fortalecer a essa obra, Pai. Para que possamos crescer, oramos que o Senhor venha nos dar a oportunidade para colocar isso em prática essa semana e diante, Pai. Que seu Espírito venha nos lembrar de tudo que a gente tem aprendido, Pai. Para que no fim a gente possa crescer na imagem e semelhança do seu Filho. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.